Olá, ouvintes do Mesa de Debates, estamos aqui de volta, né? Para quem estiver nos acompanhando aqui pelo Facebook, né, através da minha página pessoal, pôde perceber que mal acabou a live, né, com o Hélio Samuel. Eu já estou aqui de volta, né, com outro convidado, né, para falar aqui com vocês. E agora, nesse momento aqui nesta live, nós vamos conversar com Alan Pereira, né? Discutir um pouco aí o papel da juventude aí nas lutas, do movimento estudantil, né? Uma discussão bastante importante para se fazer, né? Porque, né, digamos assim, a juventude é o futuro das lutas, né, sociais, né? Que tem um combustível aí para a transformação da nossa sociedade. Então, né, estou recebendo aqui o Alan Pereira, né, que inclusive foi ele que me chamou aí no WhatsApp aí para poder ser entrevistado, né? Eu conversei com ele, achei que ele pode acrescentar aí bastante aqui no canal do Mesa de Debates. Então, sem muita demora, tudo bem, Alan? Eu gostaria que você se apresentasse aí para os ouvintes, né? Falasse quem é o Alan Pereira, né? Antes de a gente começar a nossa entrevista. Apresentar, é isso? O meu tinha caído aqui. Minha internet tinha caído, eu me perdi um pouco. Beleza? Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou o Alan Pereira, estou aqui no Maranhão, representando a luta dos estudantes. Sou gremista, também sou diretor de juventude, né, no coletivo chamado Disparada, que atua nacionalmente. Faço parte aí dos agentes jovens ambientais, que também vai conscientizar e vai trabalhar na questão da preservação e conservação do meio ambiente. Maravilha, o Alan. Então vamos aí para a primeira pergunta, falar, de juventude, então, né? A gente sabe que nós vivemos numa crise econômica, passamos aí por um governo aí de extrema direita, né? A gente sabe que né, na minha avaliação a crise econômica não vai ter o seu final aí no governo petista. E nesse cenário aí de crise econômica, crise política, como que fica a juventude, né? Quais são as perspectivas aí da juventude aí perante esse cenário tão complexo que nós estamos vivendo? Bom, as perspectivas da juventude, a gente pode analisar, né, que dentro dos 4 anos do governo Bolsonaro, a gente viveu um desmonte na educação, tivemos grandes crises econômicas, políticas e também educacionais. A gente viveu que durante 4 anos a escola, a faculdade não tinham dinheiro para conseguir ter uma infraestrutura, né, necessária e adequada para se educar, para se desenvolver, pesquisar, se investir na própria educação e valorizar os mesmos que constrói todos os dias, que são os professores. E aí, durante os 4 anos, a gente viveu também a aprovação de um projeto que está acabando com a educação, inclusive acaba com a educação até dos interiores às capitais, das capitais aos interiores, que é o novo ensino médio, que é uma nova campanha, inclusive, que a UBS e todos os professores e estudantes estão levando às ruas, às praças e à internet para que seja revogada. Mas as perspectivas dos estudantes, agora com o novo governo, então agora que venceu o Lula, né, que foi uma vitória até mesmo para nós estudantes, cidadãos e trabalhadores, a questão da vitória da democracia, que em meio àquele caos todo de barbárie feito pelos bolsonaristas, a democracia venceu, né, através do voto de cada um. A gente sabe que o nosso sistema eleitoral ele é legível, ele é seguro e não tem por que desconfiar dele. E aí a gente vence e a gente passa para esse novo governo, né? E aí como é que o estudante ele se vê agora, né? A gente, como estudante, a gente vê uma nova história, uma nova história onde a gente vai poder construir o país através da nossa opinião, através da nossa cara, e a gente espera que durante esses novos 4 anos
que geralmente, até mesmo para quem entra no ensino médio, ele só tem 3 anos de ensino médio, ele possa se encontrar, né? Se encontrar com ele mesmo, se identificar com o curso superior, ou ele se identificar com o emprego que ele quer, ou o espaço que ele quiser, sendo até mesmo a questão racial e a questão sexual, né? Que hoje a gente vê, graças a Deus, a gente vê que tem todo aquele movimento estudantil, tem todo um movimento por trás, tem todo um movimento LGBT e racial que defende que nós temos o lugar que a gente quer. Se a gente quer pegar uma presidência, se a gente quer ser diplomata, se a gente quer ser juiz, a gente vai ser, mas com o nosso suor, com o nosso esforço. Então, os estudantes, eles vão sim lutar para construir um país nosso, né? Um país de futuro. Certo. Né? E falar aí, né, de educação, né, que você citou a, nessa discussão, falar um pouco aí como que você está vendo a questão aí da reforma do ensino médio, né, que um dos objetivos, na minha opinião, é acabar aí com o pensamento crítico entre a juventude. Então, a reforma do novo ensino médio, cara, a gente mesmo da educação, que trabalha na educação, que estuda nas escolas, até mesmo os professores, até a sociedade civil se pergunta como é que foi aprovado tal projeto. Um projeto que, na ideologia, se diz tão bom, mas que não conhece a sua própria estrutura nacional de como é feita a educação. A gente sabe que, primeiramente, na ideologia do novo ensino médio, você pode escolher a área que você quer seguir, que você quer se aprofundar. Beleza, isso eu até concordo. Seja, passar a escola assim, integral, e tem toda uma demanda, tem toda uma coisa por trás do estudo, beleza. Mas, assim, aprofundar e tirar as cargas horárias de matérias padrões, como física, biologia, ou até mesmo uma história, geografia, é o desmonte da educação, é precário. E sobre a questão da crítica política, perder a questão da crítica, realmente. Porque se a gente, vamos dizer, se um aluno de saúde, se um aluno escolhe a matéria de saúde para se aprofundar, ela perde história, ela perde sociologia, ela perde filosofia. Sociologia e filosofia, ela já perde também a questão das cargas horárias abaixo. Então, se a gente não tem acesso a essas matérias, logo o estudante, o próximo cidadão que vai vir, ele não vai ter opinião crítica, ele não vai saber se politizar ou se posicionar em meio a decisões políticas ou a crises políticas, né? E aí a gente vai ver o que aconteceu durante esses 4 anos, que foi uma grande monte de fake news, grande monte de desinformação e de confusão política, de não saber entender. Eu falo até mesmo dos dois lados, da esquerda e da direita, que a direita falava que a galera que votava no Lula era ladrão, que não sei o quê, mas a galera da direita falava, a galera da esquerda falava que quem era da direita era fascista, mas não sabia o que era fascista. Então, tem que haver um estudo mais aprofundado dentro das matérias que já existem, né, dentro do BNCC, que são as matérias essenciais, filosofia, sociologia, geografia, história, português e matemática. Certo. Fala um pouquinho aqui das questões contra as opressões, né? Você começou aí, né, falando boa tarde a todos e todas e todes, né? Que é todes, que é uma palavra aí que muito conservador odeia. Já vi velho já, né, dando, né, desculpa o termo, mas dando piti, né, nas redes sociais porque escutou todes. Como que vocês, a juventude, encaram essa questão das opressões, né? Qual que é a importância aí dessa pauta para vocês? Bom, quando eu vou até falar um pouco sobre a minha história dentro do movimento estudantil, eu entrei aos 14 anos, vivendo essa crise política dentro do governo Bolsonaro, e quando eu entrei no movimento estudantil, eu esperava que era um movimento realmente que só ia defender os direitos dos estudantes e da educação. Só que o movimento estudantil, ele
ele transcende, né, o próprio movimento, ele vai lá e busca movimentos raciais, movimentos LGBTs e outros tipos de movimento em defesa até mesmo de nós mesmos, dos direitos humanos. E aí, por que é importante esta luta, né? Até mesmo dentro do movimento estudantil? Por uma questão de identidade. Não adianta eu querer lutar por educação se eu também não luto pela identidade e pela conscientização dos direitos humanos das outras pessoas, né? Do todes. O todes, até mesmo em sua palavra, em sua entonação, ela tem uma importância, porque quem fala o todes reconhece a luta da comunidade LGBT, que está aí há anos lutando, e que o engraçado é que toda conquista feita pela comunidade LGBT não vem do legislativo, vem do judiciário, ou seja, vem por determinação de juízes, de Supremo Tribunal Federal, porque há necessidade de proteger esta comunidade. E aí a gente também tem a questão racial, a gente tem a questão do punho cerrado, que a gente levanta, que é o símbolo de resistência. E aí o estudante, quando ele entra até mesmo dentro do movimento estudantil, ele se aprofunda e acaba conhecendo essas lutas, acaba respeitando o que é o necessário como bom cidadão, e tem que haver respeito, tem que haver tolerância, tem que saber ter opinião diante daquilo e ter propriedade. Então é muito importante e essencial para nossas vidas. É só uma pequena provocaçãozinha para quem se irrita quando as pessoas falam todos. Eu particularmente não falo, mas eu reconheço aí a luta aí, né, a luta LGBT que ia mais, né? Mas pro pessoal que se irrita, né? Você não acha meio feio, né, esses velhos, né, que faz vídeo na internet? Eu vi um cara de bigode dando um chilique tosco, né? Quando as pessoas assim, ai, todos, não vou falar aqui o que ele falou, né? Porque, né, pra não correr o risco de ser censurado, mas você não acha meio ridículo esses velhos que ficam dando chilique porque as pessoas falam todos? Então, realmente é muito ridículo. E saber que velhos, pessoas de velha guarda, ainda se portam com isso. Eu acho assim que se eu me visse um velho de que não aceitasse a questão LGBT, eu acho que eu não perderia tempo com isso, né? De ficar dando chilique, fazendo confusão. Eu ia falar assim, vida que segue, eu já estou velho, eu já tenho que procurar terminar minha vida, o que eu comecei lá no início, e buscar as coisas do passado. Mas, assim, realmente é muito ridículo a gente ter pessoas da velha guarda não aceitando ou não respeitando, porque uma coisa é aceitar, outra coisa é respeitar, e a gente discute bastante isso. Então, realmente, é muito ridículo. Outro dia eu vi o meu professor do Chile aqui na sala, falando que todo mundo era gay, que não sei o quê, que todo mundo vai virar lésbico ou gay. E professor, Vicente, dê sua aula, tome uma água e fale um bom todes. Porque aqui é todo mundo se amar, é todo mundo ter amizade e se respeitar como um bom cidadão. Só uma pequena correção aqui para não ser, digamos assim, usar uma linguagem dos jovens, né, cancelado, né? Quando eu falo, eu acho que tem muita gente que tem uma idade maior do que a minha, né, que tem muito a oferecer, muito a ensinar, né, para juventude, para mim e para o Alan também, né? Acho que essas pessoas cumprem um papel importante, mas, né, quando eu falo, né, dessa forma pejorativa, velho, não querendo ser pejorativo com as pessoas mais idosas, mas com esse setor que, né, que se irrita, diz ser contra o mimimi, mas é o primeiro que faz mimimi quando alguém fala todos. Como o Alan bem disse, vida que segue, né? Mas enfim, não vamos ficar só presos nessa questão, ô Alan, né? A gente combinou aqui de falar, né, do movimento estudantil, né, dos desafios do movimento estudantil, né? E quando eu era, né, do movimento estudantil,
eu tinha muita clareza de se aliar, né, com a luta, principalmente na luta dos trabalhadores. Como que você enxerga a importância da luta dos trabalhadores para os estudantes? Bom, primeiro, a importância é mais do que óbvia, né? Se a gente estudar hoje, amanhã a gente trabalha, então a gente está lidando com o nosso futuro, a gente está lutando pelo nosso futuro. E a questão do trabalho, dos trabalhadores, é essa questão mesmo de saber lidar com o nosso futuro, de saber opinar, de saber se posicionar como cidadão, porque hoje a gente estuda, hoje eu tô, pelo menos eu estou no terceiro ano do ensino médio, mas próximo ano eu vou estar na rua também lutando pelo aumento do meu salário, eu posso estar fazendo uma greve, eu não sei onde eu vou estar. Então, como estudante, é importante a gente marcar esses espaços de discussão da luta dos trabalhadores, de como vai funcionar no futuro, por isso. E a gente se posiciona bastante porque quem está acima na teoria de casa, de uma casa, tem um estudante e tem os responsáveis, né? Tem um estudante, tem quem banca a casa, tem quem ou às vezes tem um estudante e o estudante é estudante e trabalhador. Então, eu pelo menos eu estudo e trabalho. Então, eu estou falando de eu luto por duas pautas, pelos direitos do meu trabalho e luto também pelos direitos da educação. Então, é importante sim os estudantes se identificarem com essa luta, inclusive eles serem introduzidos enquanto eles estiverem dentro de uma escola, enquanto eles estiverem dentro de uma universidade. Por isso, porque depois do movimento estudantil, você segue nesta linha, ou se você não segue a educação, você vai para a linha do trabalho, você vai lutar pelo seu sindicato, você vai lutar pela demarcação da sua empresa, dos direitos dentro da sua empresa que você trabalha, você vai lutar por toda uma classe social, então a gente tem isso, né? E por isso eu, pelo menos, me identifico muito com a luta dos trabalhadores, inclusive teve uma greve recentemente dos professores do município, e hoje já está tendo greve dos professores do Estado, da Estadual do Maranhão, e eu estou acompanhando, estou apoiando, porque realmente o governador ele tem que descer do trono dele, descer da cadeira dele, e ouvir os professores, quem tanto trabalha todos os dias dentro da sociedade, que informa os médicos, os juízes, os próximos governadores, os professores. Então, eu creio que eles devem ser valorizados. E como educação e também como trabalhador. Alan, quando eu era do movimento estudantil, né, há muitos anos atrás, o, né, a gente tinha uma preocupação, era do movimento estudantil universitário, né? E a gente tinha uma preocupação de expandir o movimento estudantil aí para quem está fora da universidade. A gente sabe que na minha época e hoje também, né, a universidade né, um filtro, né, um filtro social que acaba isolando a população pobre. E a pergunta que eu faço para você, né, Alan, é como que você vê hoje esse diálogo do movimento estudantil universitário com o movimento estudantil, né, o chamado secundarista? Bom, realmente, quando eu entrei no movimento estudantil, eu falava assim, eu tô dentro do movimento estudantil, eu sempre falava assim, que universidade, é tão novo, aí você faz qual curso? Eu falo assim, não, eu faço ensino médio, né? Eu sou secundarista ainda, sou do primeiro ano, sou do segundo, sou do terceiro. E realmente, hoje, o movimento estudantil está bem expandido. Até mesmo a gente sabe que o movimento estudantil brasileiro é o maior da América Latina. Ele é exemplo para outros países, para as outras etnias e povos. E a gente tem essa preocupação mesmo de expandir o movimento estudantil. E inclusive, eu tinha anotado aqui no meu caderno, que esse é um dos desafios de hoje, a gente expandir o movimento estudantil e alcançar pessoas novas e a gente conseguir fazer que essas pessoas entendem a importância, que elas participam, mesmo que elas não entrem em alguma forma. Porque hoje o movimento estudantil, eu acho até mesmo que é a questão da escolha, né?
que existem muitas forças, muitas vertentes de juventude. Eu mesmo faço parte do Disparado, existe o JS, existe Levante, existe várias vertentes. Isso é muito bom porque mostra pluralidade, diversidade dentro dos movimentos. Você pode escolher o que você se sente melhor, se sentir bem, ou que defenda as suas lutas, ou que te identifica, né? E aí, a gente ter esse movimento estudantil, o desafio hoje é expandir como? É você sair das capitais, eu como estudante, como militante, como diretor, sair da minha capital, sair dessa cidade a qual eu moro, para ir nos interiores buscar quem realmente precisa. Porque enquanto eu estudo numa escola onde tem piso, tem cadeira, e às vezes falta um ventilador, ou o vidro está quebrado, uma quadra não dá para se utilizar, quem está no interior sofre mais, porque não tem uma sala, não tem, às vezes não tem um teto, às vezes não tem aula por falta de professor, de livro, ou de material específico, ou infraestrutura. Então, a gente precisa levar esse desafio para frente, discutir bastante e ver como vai, ver não, e resolver este desafio, né? Porque não adianta identificar um desafio e não ir lá cumprir e tentar resolver. Então, a gente do Disparada, a gente do Movimento Estudantil, até mesmo da UNE, tem em vista isso, né? De ir para as cidades mais longe da capital, de ir lá dentro do estado e procurar esses estudantes que querem lutar pelo seu direito de infraestrutura, de educação, de lutar pelo seu espaço dentro da escola e de lutar pela sua identidade. Do que você já viu, né, nesse movimento, né, de buscar a juventude que não está aí no centro, né, do seu estado? O que você já viu em relação de escola, né? Queria que você falasse um pouco mais, né? Qual que é a situação aí dessa juventude? Bom, eu vou falar que realmente é indescritível a reação de tristeza e de indignação. Não falo só do meu estado. Eu lembro que com os 14 anos, logo acho que um ano depois que eu tinha entrado no movimento estudantil, através do PSTU, até tinha falado que eu entrei com o movimento estudantil pelo PSTU, fui formado por ele, depois segui a minha história. E aí, quando eu fui para o CONUBS, que é o Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas, para representar a minha própria escola, eu achava que minha escola era péssima, que faltava infraestrutura, esporte, acesso ao esporte, democracia e cultura. Porém, a gente vê que tem situações piores do que as nossas, né? Que eu vi que, pelo menos até o Congresso, e durante o Congresso, eu vi vídeos de escolas que não tinham teto, que estavam com o telhado todo quebrado, que os estudantes não se sentavam em cadeiras ou tinham mesas, eles sentavam no chão para poder aprender, que não tinha um quadro, que às vezes não tinha livro, às vezes os livros eram doados ou até mesmo livros todos rasgados, todos molhados, por conta disso, falta de infraestrutura, falta de investimento. A gente tem muitos professores, às vezes, eu falo assim, eu acho que a nossa educação do ensino médio, ela é muito baixa, até mesmo para o exame do Enem, que é feito para a gente, do ensino médio público. E aí eu vi que, eu imagino, né, se numa capital a pessoa que se forma muitas das vezes no ensino público, não tem condição, pessoas do interior não vão ter condições de responder uma ou duas perguntas porque não vão entender, né, não vão saber como lidar com uma prova feita como o Enem, que é muito, 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 muito organizada, né, muito competida. Voltamos aqui, né? Um pequeno travamento que a gente teve aqui no na na live, né? Ô, Alan, queria que você falasse um pouco aí do seu coletivo Disparada. Ele é ligado a algum partido, né? Ou alguma vertente de partido, né? Então, vamos lá, vou explicar. Você deve saber, os ouvintes, mas vou explicar
maneira assim, até mesmo para quem não saber e estiver aí pela transmissão, já ficar ligado como é que funciona. Hoje, existem muitos movimentos estudantis dentro do país. A questão do movimento estudantil vem desde 1968, ou seja, é muito antiga a questão do movimento estudantil dentro do país. Vem passou pela ditadura, resistiu à ditadura, foi contra a ditadura, e ela persiste até hoje lutando pela educação, né? Que não seria estudantil se não fosse pela educação e pelos estudantes. E aí eu faço parte do coletivo Disparada. Dentro do país a gente vê que, cara, eu te juro, eu não tinha noção de quantos coletivos, de quantas organizações juvenis existem dentro do país e representam, né, toda essa sociedade. Eu mesmo acho que existem muitos partidos dentro do país, uma coisa normal. Mas, assim, eu não achava que existia tantos movimentos. Eu pensava que eram, sei o quê, 10 movimentos estudantis para representar o país, de boa. Não, existem vários e vários e vários que eu venho conhecendo há pouco tempo. E aí, eu mesmo, eu era do PSTU, e aí eu acabei conhecendo o Disparada, o coletivo Disparada, que é uma organização juvenil, que luta pelos direitos dos estudantes. Mas qual é a diferença? O que foi que me fez entrar no coletivo Disparada? É, quando você observa os outros movimentos estudantis, você vê que muitos poucos movimentos estudantis vão e tratam sobre a questão social, né? Que vão lá fazer uma ação social, vão fazer deixa eu ver, uma arrecadação de alimentos para doação, ou que vão se mobilizar para ajudar a periferia, aldeias, povos originários e povos tradicionais. São muitos poucos. E o Disparada, quando ele chegou a mim, eu estava naquela ascensão, eu preciso achar uma maneira de ajudar a minha periferia, a minha comunidade, que hoje, inclusive, a minha comunidade, desde 2014, é um quilombo urbano, é o maior quilombo urbano da América Latina. Então, eu preciso achar uma maneira de ajudar eles. E aí eu acabei encontrando o Disparada, que veio com uma mãe e falou assim, olha, a gente é um movimento autossustentável, né? A gente não tem essa verba de uma organização privada ou pública, mas a gente sempre está aí atuando dentro das periferias, dentro das comunidades, tratando sobre educação, sobre outros pontos, e é importante. E aí eu acabei entrando dentro do Disparada hoje, inclusive nesses poucos dias eu completei 1 ano de integrante, eu estou há 3 anos dentro do movimento estudantil, eu creio que vou fazer o 4 no meio do ano, não, no próximo ano. E aí, hoje eu fiz 1 ano, nesse tempo agora, eu fiz 1 ano indo para o Rio de Janeiro, inclusive. Fui para o Rio de Janeiro agora, a Bienal da Uni, que é muito famosa, eu creio que já deve ter ouvido falar, que a gente junta toda a cultura do país. Eu levei um pouco da cultura, da identidade quilombola, da liberdade, também da cultura maranhense para a Bienal. E aí, por tudo isso, o movimento estudantil é lindo, ele é maravilhoso, ele é incrível. Você vive diversas coisas. Só de você saber que você pode ocupar espaços, pode discutir, pode ajudar pessoas, saca? Então, esse é um coletivo Disparada. Eu espero que as pessoas aqui vão no Instagram, pesquisar lá Disparada Maranhão e conheçam um pouco mais, né, desse movimento lindo que a gente faz dentro do Maranhão, dentro do país. Inclusive em São Paulo, tem o Disparada São Paulo. E ele é ligado, sim, a um partido. Tem muitos movimentos estudantis que são ligados a partidos. No caso, a gente é mais das forças integrantes da JPT, Juventude do PT, que faz parte dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores. Até mesmo por se identificar, por estar próximo ali das lutas dos trabalhadores, das lutas sociais, das lutas comunitárias. Então, é importante, sim, a gente ter essa relação com os partidos e com os movimentos de esquerda ou os movimentos sociais negros ou LGBTs e diversos que existem por aí, né? Mas só uma curiosidade, Alan, o Disparada pertence a alguma vertente, alguma corrente que está dentro do PT,
ou é digamos assim, uma corrente solta, que não tem ligação com nenhuma vertente do Partido dos Trabalhadores? Porque, por exemplo, o PSOL, a gente sabe que tem várias vertentes dentro do PSOL, que cada vertente do PSOL tem aí seus coletivos organizados. O Disparada pertence a alguma vertente, né, dentro do PT, ou é mais como uma corrente solta? E se é uma corrente solta, né, por que que existem várias correntes dentro de um partido e não se unifica em torno de uma única corrente estudantil? Então, é, sobre essa pergunta, o Disparada, ele é uma das vertentes, na verdade. Porque dentro do PT a gente tem a Juventude Petista, e aí que é a JPT, Brasil, ou Maranhão, ou São Paulo e diversos estados. E dentro da JPT existem várias vertentes que integram uma só, né? É como se fosse uma só juventude, mas com vários grupos, vários núcleos. Então, Disparada é uma dessas vertentes nacionalmente. A gente tem aí como outras, temos a Para Todos, temos a Kizomba, que também é muito grande, temos a JSOul, tem várias, se eu não me engano, são 20 no total, são 20 grupos, são 20 vertentes, são 20 coletivos estudantis, formada em uma só para ser colateral do Partido dos Trabalhadores. E aí, como eu falei no início, eu não tinha essa noção que existia tantos movimentos estudantis para representar esse país todo, né? Se essas vertentes elas existem por questão de identidade, cada uma tem o seu jeito de trabalhar, tem o seu jeito de agir, tem o seu jeito de opinar e de se posicionar. E aí eu escolhi o Disparada para estar presente, mas aí como exemplo, como você falou, além do PSOL e do PT, a gente tem o PCdoB, né, que tem a UJS, que existe também há muito tempo, há 37 anos, se não me engano, que é só uma força, né? Só existe uma força. E por que a JPT, acho que eu já expliquei o porquê, né? Da JPT não ser uma só. Na verdade, ela é uma só, porém, ela existe essa divisão. E aí, por que ela não seria uma só e não existiria esses grupos, essas vertentes? Por questão de identidade, reforçando. Questão de identidade. Certo. Então, e o Alan, você falou que mora em Quilombos, né? Eu gostaria que você explicasse, né, primeiramente para o ouvinte, principalmente, né, para aquele ouvinte que não entende, do que é, o que é um quilombo e como que é, né, a vida e a dinâmica de um quilombo. Bom, eu não. Assim, Quilombo, oi? Tudo bem? Fechou. O quilombo urbano da Liberdade já tem uma diferença de um quilombo rural, né? Porque o quilombo rural, ele em si, ele é resistente, ele está ali resistindo através da sua terra. No caso, é um povo tradicional que permaneceu em uma terra delimitada. E aí, no caso do nosso quilombo urbano, ela tem só essa diferença. Ela sai do rural e vem para o urbano. E aí, qual é o conceito de quilombo em geral e qual é o conceito de quilombo urbano? O quilombo, em geral, ela tem três aspectos, três ou dois aspectos. O primeiro é a questão da concentração de negros, né, dentro do país. A gente sabe que a maior concentração de negros do país aconteceu na Bahia, assim, na cidade do Maranhão também, e através disso foram criados. Hoje existem 5.500 e poucos quilômetros, ou seja, existem mais quilômetros do que próprios municípios. E aí o quilombo, ele se delimita a área, né, que é de vivência, e aí aquele povo, que ele acaba criando uma tradição, uma cultura, e permanecendo naquela terra. E aí, muitas das vezes, são negros que se refugiaram, ou que através do êxodo, do gênero, das casas grandes, elas permaneceram naquela pequena aldeia, naquele pequeno povoado. E aí, no caso do quilombo, trazendo para o quilombo urbano, o quilombo urbano Liberdade, que é o maior da América Latina,
Como é que ele existiu? Como é que ele chegou a virar quilombo, né? O Quilombo Liberdade, ele tem mais de 100, ele passa a ter mais de 100 anos, né? O bairro Liberdade, ele tem 100 anos. O Quilombo, ele vem desde antes, porque desde antes já havia um povoado ali, resistindo, morando, criando sua tradição e sua cultura. E aí, na questão, como é que o bairro se forma? Ali a gente tem a criação de um matadouro, um matadouro municipal, a cidade de Matadouro é o lugar onde se matava os bois, então, ou onde se mata, porque não existe matadouro, onde se mata bois, animais, para poder ser vendido dentro da cidade, nos portos ou nas feiras. E aí, o matadouro ele é criado, só que já existe um povoado ali de ribeirinhos, de refugiados do interior, de refugiados, e através disso vai se criando um bairro. E aí, com muito tempo, depois de 1918, vai se criando, vai se povoando mais, e vai ficando gigantesco a liberdade. Até hoje. Só que, por que, que a liberdade teve uma grande concentração de negros e pessoas de baixo poder, né? Porque quando a liberdade é criada dentro do mapa da época, de 1918, a liberdade era considerada parte da zona rural de São Luís, né? Então era o espaço que ninguém queria, que a nobreza não queria, que os ricos não queriam, então ficava para os mais pobres, construíam suas casas de pau, e faziam suas palafitas, fazia o lugar onde eles moravam. E aí, quando ela vai crescendo, eu lembro que até 2000, a São Luís ela tentou retirar os moradores da Liberdade, jogar para o Maracanã, que é um lugar muito longe da área central de São Luís, que é considerada área rural também. E aí a gente acaba resistindo. E aí chega a ser hoje, né, um quilombo urbano. Mas também tem a parte cultural. A parte cultural, a gente também tem o patrimônio imaterial da cultura, mundialmente conhecida, Bumba Meu Boi do Maranhão. E dentro da Liberdade, as pessoas que vieram dos interiores através do seu êxodo, elas trouxeram suas culturas, raízes, às vezes do seu próprio quilombo, e trouxeram para a Liberdade e acabaram é, continuando mantendo, continuando cultivando e culminando a sua cultura. E aí a gente tem o Bumba no Boi, tem o Casturiá, tem o Tambor de Mina, tem as caixeiras, tem muita cultura, saca, dentro da liberdade. Tem os terreiros também, que são sinônimos de resistência. Dentro da liberdade a gente tem mais de 100 terreiros, e eu creio que é isso. Opa, certo. É, e, e eu, Alan, como, né, e você falou aí do movimento estudantil, né? Como fazer o movimento estudantil chegar, por exemplo, aos quilombos, né? E como deve ser a relação das duas partes? Então, isso é uma muita problemática, porque não adianta eu pegar aqui uma mala, botar cheio de material estudantil, falando que tem que lutar, que tem que lutar. Às vezes a realidades são diferentes, né? São realidades bem diferentes. Eu pegar as lutas da capital e chegar numa aldeia ou num povo tradicional e mostrar tudo isso para eles e falar assim: a gente tem que lutar por isso, isso e aquilo. E a realidade deles diferente. Então, como levar, né? É uma discussão até muito importante que muitas das vezes a gente mesmo não sabe como fazer. Eu mesmo quilombola, eu tenho um sonho de chegar a conhecer um quilombo rural, de ver como é a diferença entre os dois quilombos, como é os trâmites e como é a convivência. Eu mesmo tenho medo de chegar num quilombo rural e meio que ofender ou não compreender a realidade, porque são realidades diferentes. Não adianta chegar da capital para o interior e lá ver que é totalmente um ritmo de vida diferente. Lá as pessoas têm outros costumes. E aí, como fazer isso dentro do movimento estudantil? Primeiro é a ideia de discussão, você visitar o espaço do outro, você pedir ou você
aprender com o outro sobre como é que funciona, como é que é o choque de cultura, como é a cultura dos outros povos, saber quais são as lutas dos outros povos, saber como é que essas lutas podem se complementar, como é que elas podem somar, como é que elas podem multiplicar dentro do país, do estado, da cidade. E aí levar o movimento estudantil também é levar a educação política a esses povos. Eu mesmo, dentro do quilombo urbano, apesar de morar dentro da capital, dentro da escola não era levado a Lei 11.645, que obriga a escola, por ela estar dentro de um território considerado quilombola, ou muitas vezes ela pode estar considerado indígena ou de outros povos, ela, por dever, por lei, ela deve educar todos os seus estudantes às culturas daquele território. Deve se conscientizar que ele é sim um quilombola, que ele é um indígena, que ele tem uma identidade. E não era feito. Então, assim, a gente precisa levar a educação política para as escolas desses povos tradicionais, desses povos étnicos. E aí a gente precisa complementar também as lutas. Eu vejo que, se eu não me engano, tem muitos quilombos que não tenham nem escolas. Então a gente precisa chegar nesses quilombos, conversar, sentar, entender e trazer para a capital, onde fica a sede do governo, onde fica a sede da prefeitura, onde fica um correspondente do governo federal, de falar, olha, nesse quilombo aqui não tem escola, não tem assistências sociais, não tem prédios de assistências sociais, não tem o SUS, que também é muito importante ser discutido e ser lutado, né, a questão do SUS e do SUAS. Então, é isso, a gente tem que, esse é mais um desafio do movimento estudantil, de pegar nossas malas, de pegar os nossos cadernos e ir para esses lugares mais distantes, conversar com esses outros amigos que estão lá, esses outros companheiros de luta, que todos os dias estão resistindo. E a questão quilombola também é um pouco complicada, também a questão indígena, que é a questão das lutas por terra, né? A gente sabe que todos os dias morrem pessoas por estarem lutando pelo seu território, por estarem lutando pela sua casa, por estarem lutando pela sua família, né? A resistência. Então, não adianta eu chegar, sair de um bairro da capital onde não tem essas lutas, a mão armada, ou que não tem essa guerrilha, e chegar num lugar onde tem guerrilha e não saber como se posicionar, não saber reagir. Então, a gente precisa ir lá, precisa entender, precisa lutar, precisa fazer dos nossos governantes, dos prédios públicos, e que estão aí para atender o nosso povo cidadão, a eles, né? Chegar a eles que estão lá, às vezes sem acesso até à própria internet. Certo? E como que é a relação, né, do governo estadual, da prefeitura, com o quilombo onde que você mora e com os quilombos de modo geral? Bom, durante a minha infância, até ali os 14 anos, a gente era muito discriminado, né? Mas depois que o Quilombo Liberdade, que a... Nossa, esqueci o nome da, do, do órgão que dá o certificado nacional de reconhecimento do território. Mas quando o território foi reconhecido, se eu não me engano, em 2014, ainda demoraram mais 3 anos, o governo e a prefeitura começaram a fazer ações, começaram a investir e fomentar atividades para que fossem valorizados esses quilombolas, fosse valorizado esse povo, fosse valorizada a própria cultura. Então, assim, agora, hoje em dia, a gente vê que através de toda uma luta, de todos esses anos, toda uma repercussão e também depois que o território foi realmente reconhecido, a gente vê que existe esse investimento, que existe essa troca, né, de conversa, essa troca de articulação, para que eles possam atender melhor o nosso povo, que inclusive tem uma grande diferença, né? O quilombo, ele é prioridade, ele não é exclusivo, ou seja, não adianta o governo fazer sei lá, uma escola gigantesca, um hospital gigantesco quilombola e não ter em outros. Então a gente não pode ser exclusivo, a gente tem que ser prioridade.
Então, basicamente isso. E sobre a relação aos outros quilombos, eu creio que ainda falta mais esforço nosso, até mesmo como militantes, como do movimento estudantil, ou do movimento quilombola, do movimento negro, ou do movimento operário, do trabalhador, e falta muito mais esforço também dos órgãos públicos, dos governantes e da prefeitura. Certo. E como que você viu aí a relação, né, do ex-governo Bolsonaro com os quilombos, né? Depois de ter aquela declaração, né, lamentável no mínimo, né, para falar outro nome aqui para não ser censurado aqui no, no YouTube. Como que você vê essa relação do governo Bolsonaro aí com as comunidades quilombolas? Péssimo, horrível, né? A gente sabe que nem se teve diálogo foi em troca de voto, né? Porque a gente viu o que aconteceu com os povos indígenas, né? Que na internet aparecia indígena tirando foto com o Bolsonaro, e a gente vê que na realidade o povo Yanomami e outros povos indígenas estavam passando por fome, estavam passando por situações insalubres e precárias, e o governo sabia disso e fechou as costas, né? E a gente fica indignado como brasileiro. Eu mesmo que estudo, e também posso falar que pago os impostos. Pô, eu sabia que meu imposto está sendo gastado com viagem de 6 jet ski, fazer motociata para pessoas até mesmo burguesas, ou fazer festas e gastar e um gasto muito grande até mesmo no cartão corporativo, que a gente ainda não sabe se é lavagem de dinheiro, mas eu creio que sim. E não o governo próprio do nosso país não ter dado uma assistência e ter socorrido os povos originários que estão lá em Manaus, os povos Yanomis, foi totalmente tristeza, indignação com o próprio país. Foi querer, ter essa camisa não, ter essa pele patriótica brasileira, que infelizmente foi mal entendida por conta dos bolsonaristas, que inverteram o que é ser patriota de verdade, ou ser matriota de verdade. É complicado, é frustrante. Eu mesmo, como brasileiro, eu fiquei frustrado. E, primeiramente, a gente também viu a questão de várias crises. A gente viu a crise da falta de oxigênio dentro de Manaus, a gente viu a falta de dinheiro para o investimento da educação, a gente viu a falta de dinheiro para um monte de coisa, mas tinha dinheiro para fazer motociata, para fazer grandes eventos. Então, se teve diálogo, foi para compra de votos. Se teve diálogo, foi para buscar isso, né? Buscar imagem, buscar fake news, falar que não estava um governo ótimo, falar que Bolsonaro era a solução para os outros próximos 4 anos, e saber que por trás tudo veio à tona e basicamente era tudo mentira. Então eu creio que não teve essa relação de quilombo com governo federal, que não teve diálogo do governo Bolsonaro com os quilombos e com os povos originários, até mesmo com os povos indígenas. Então, até mesmo dentro do quilombo Liberdade, eu não vi o governo federal, eu não vi o Bolsonaro chegar, e Bolsonaro veio no Maranhão, mas não veio na minha terra, não veio no meu quilombo ver as lutas, ver o que a gente precisava. Não, nunca se importou, saca? E a gente é o maior quilombo urbano do Brasil. Então, no mínimo, a gente esperava vir uma equipe, por exemplo, perguntar, ei, o que falta dentro desse quilombo? Qual é a opinião de vocês? Ei, cadê o investimento nos cursos? Cadê o investimento na educação? Não tinha, então. A gente não teve essa relação. E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, qual que é a sua perspectiva, né, desse atual governo aí para a juventude, né? O que que você espera, né, do governo Lula aí para a juventude? Bom, o que eu espero realmente é transformação, construção, desenvolvimento e investimento. E muita mudança mesmo, de que a educação que está sucateada, que teve esse grande desmonte, ela seja reconstruída, seja reinvestida, que tenha um desenvolvimento agora próximo, que esse novo ensino médio seja revogado, só que não volte a ser como antes, porque voltar a ser como antes é retrocesso.
mas que seja agora construído, dialogado com os professores e com os estudantes e com a sociedade civil, e na questão da universidade, que hoje que os próximos estudantes de baixa renda e também todos os estudantes do país tenham direito, sim, à entrada de uma faculdade pública, de fazer o Enem, tenham esse direito, e que tenha direito de conquistar o mundo, né? Então, como perspectiva, eu vejo não recomeço, uma reconstrução. Porque recomeço é a gente largar tudo e refazer de novo, mas a gente pode reconstruir. Pegar as partes boas, pegar as partes ruins, tirar as ruins e colocar as boas e fazer um novo país, um novo lugar. E dentro desses 4 anos de governo Lula, a gente tem uma grande perspectiva, ele vem fazendo essa mudança. A gente viu que em menos de 90 dias de governo ele já fez muita coisa, ele deu um reajuste para bolsas de pesquisas, que não se via um reajuste há mais de 10 anos. Então, a gente está lutando agora pelo reajuste da merenda, que também é necessário, que no interior não tem merenda e na capital a merenda é insalubre, é pouca demais. Então, a gente precisa continuar lutando. Então, a gente vai continuar seguindo nessa perspectiva. Muito obrigado pela participação, quero agradecer a ti, Guilherme, não ter desistido, e vamos continuar construindo um país de todos. Estou por aqui. Então é isso aí, pessoal. Antes da gente, né, fazer as considerações finais aqui da nossa live, eu peço aí a atenção aí de todos vocês para a questão aí da situação do litoral norte de São Paulo, na região próxima onde eu moro, né? Moro aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, né? Basicamente uma hora e 20 para chegar no litoral norte, que foi atingida aí por terríveis por chuvas e deslizamentos, né, que está uma situação ainda caótica, né, com muitos mortos e gente que perdeu tudo, ou perdeu muitas das coisas. E entidades sindicais, né, partidos políticos, né, e outros lugares também, né, que eu vou incluir aqui no mesa de debates, né, por ser um lugar independente, estão fazendo campanhas de solidariedade aí para as vítimas dessa terrível tragédia, né? E então vamos aqui novamente, né, para passar aqui o Pix, né? Principalmente para você aí que está conhecendo o canal Mesa de Debates agora, das iniciativas que, né, que estão tendo aí em solidariedade ao litoral norte, né? Lembrando sempre, né, que são as que eu consegui obter. Caso vocês, né, algum membro de entidade tenha algum Pix para oferecer aí para quiser ser divulgado aí, a gente divulga, né? Só passar não passar o Pix, né, em dinheiro, mas passar a chave do Pix, né, que vocês estão organizando aí para a doação aí do Litoral Norte, que a gente divulga sem dúvida nenhuma. Então vamos aqui para os Pix que a gente tem aqui, que a gente vai divulgar. Primeiramente é do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, ligado a SP com Lutas, né? Um sindicato aí bastante importante para quem não conhece aqui a região de São José dos Campos. O Alan deve conhecer, né, porque ele já foi militante do PSU. E o número do Pix é 60 208 634 barra 1000 ao contrário ou 0001, né? Arroba não, nossa, eu já tô ficando louco para sair, desculpa, traço 66, né? Esse é o Pix do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Caso você não queira doar para esse Pix né, a gente tem outros também aqui que estão fazendo campanha que nós vamos divulgar, lembrando sempre que a gente não escolhe aí, né, a gente não resolveu escolher os Pix, essas campanhas por critérios ideológicos, sim, para quem estiver ajudando.
né? E o Pix que a gente vai divulgar aqui é do PCP, o Partido Comunista Brasileiro, PCP, né, LNSP, gmail.com, né, do Litoral Norte. Eles estão aí fazendo uma campanha, né, financeira, estão ajudando aí as vítimas, como que é uma, né, digamos assim, uma célula, né, ou núcleo, queira, né, o nome que queira dar, né, perto da onde aconteceu a tragédia. Eles estão aí atuando aí para ajudar as vítimas. Então esse aqui é o Pix do Partido Comunista Brasileiro. E temos mais Pix também. Temos Pix do Sintect, né, do sindicato aí dos excetistas do Vale do Paraíba. Inclusive, né, acabamos de entrevistar um excetista, não do Vale do Paraíba, mas de Santa Catarina. Quem quiser ver a entrevista, veja. E o Pix é 358.236 @vaquinha.com.br. Como vocês têm que perceber, né, tem a questão da vaquinha. Então, além do Pix, também é o site aí da vaquinha, onde que vocês fazem, pode se fazer aí doações, né, para a pessoa que organiza. E para a gente finalizar aqui a quantidade de números de Pix que a gente recebeu, né, temos o Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, né, que o Pix é 504 513 27 barra 1000 ao contrário traço 58. Então esses são os Pix, né? Também temos outros, né, que são aí especialmente para São José dos Campos que o canal está divulgando. Então quero aqui agradecer ao Alan, gostei aí do papo dele, e passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Então, eu quero agradecer a todas, todos e todos de novo que estão aqui na transmissão, que estão aqui na live, ouvindo esse podcast. Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por participar dessa conversa conosco. E quem quiser me procurar, eu estou lá no Instagram, né, alanpereira.cs. Você pode me procurar por lá, ou pode pegar o meu contato através do Disparada MA, que também está no Instagram. E aí eu fico aqui, agradeço muito ao Guilherme, do Mesa de Debates, por me convidar e por me receber aqui. Fechou? Conto com vocês, vamos à luta, companheiros, e o Brasil é nosso. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Alan, né? Agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Lembrando sempre aí também de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Acompanhe o nosso trabalho, deixe o seu like, né? Comente a entrevista, compartilhe. Isso não são coisas à toa, né? Para se fazer isso, ajuda a melhorar o engajamento aí do canal, né? Além disso, também curta outros vídeos, seja lives, matérias, né? Ou programas que o canal tem, né? Feitos ou por mim, ou pelo Ulisses, ou pelo André Bom Tempo, né? Membros aí do canal que compartilham essa jornada aqui junto comigo, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Lá estarão os vídeos, divulgações, né, do canal. E também siga a gente no Instagram, né? Mesa de Debates, onde nós temos materiais próprios para o Instagram. Não temos TikTok, né? Talvez vamos ter, não sei. Mas essas são as redes sociais aí do Mesa de Debates. E para finalizar essa live de uma vez de todas, nós vamos divulgar aqui o nosso Pix. Favor não confundir com o Pix, né, que a gente né, o Alan já está apontando aqui, né, o Pix. Por favor, não confundir com os Pix aí das entidades que estão organizando, né, a solidariedade ao Litoral Norte. Esse Pix é do Mesa de Debates para o Mesa de Debates, né, deixando bem claro. E o número do Pix é 385 07 02800 CPF, né? Então
né? Quem quiser fazer qualquer doação aí para a gente, né, poder continuar nosso trabalho, a gente agradece, né? Qualquer ajuda aí é bastante importante. Lembrando que, né, nós somos uma mídia independente, nós não recebemos dinheiro nem do Estado, né? E também não recebemos dinheiro do capital privado. Então, para a gente continuar aí atuando nas lutas e defendendo os interesses dos trabalhadores, a gente precisa também ter independência financeira. E independência financeira significa partir para esses métodos de PIX, né? Vamos criar ainda o Padrinha, né, do Mesa de Debates logo menos, ainda nessa semana, eu espero. E, né, então acho que é isso aí, pessoal. Por hoje, finalmente, é só, né? Mas fique atento que essa semana ainda tem bastante programação de debates. Então, forte abraço e fui!